A cidade de Jericó estava viva, vibrante, agitada. Ali tudo passava: pessoas, mercadorias, soldados, viajantes, histórias. E entre tantos ruídos havia o silêncio invisível da dor, a dor daqueles que a multidão ignorava. Naquela mesma cidade, como parte da paisagem esquecida, estava Bartimeu, um homem que não via, um homem que não era visto. Ele não tinha riqueza, não tinha fama, não tinha ninguém. Seu lugar era sempre o mesmo, à beira da estrada, vivendo da piedade dos passantes que lhe dessem uma esmola. Era ali que ele passava os dias, sentado sobre o pó, ouvindo a vida acontecer sem ele. A solidão era sua companheira. Não via o azul do céu, não distinguia rostos, não podia ver as belezas que Deus havia criado. Mas ouvia, como ouvia. Ouvia os passos e reconhecia se eram apressados ou pesados. Ouvia as moedas tilintando em outras mãos. Ouvia as crianças correndo, os vendedores gritando, os soldados romanos marchando. E ouvia também as conversas sobre um certo homem chamado Jesus. As histórias vinham aos pedaços. Um homem que curava, que expulsava demônios, que tocava leprosos, que ensinava com autoridade. Bartimeu guardava cada fragmento de história como se fossem pérolas. E se for verdade, ele pensava, e se ele for quem dizem que é? Os dias se repetiam, mas naquele dia tudo mudou. A estrada encheu-se de passos, a poeira levantou, o volume das vozes aumentou como uma onda se aproximando. Alguém disse, é Jesus, ele está passando. Aquela frase atravessou Bartimeu como uma lâmina de luz. Seu coração disparou. Era agora. Ele não via a multidão, mas sentia sua presença esmagadora. E mesmo sem ver, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou silenciar a fé. Cale-se, fique quieto, você incomoda. Mas fé de verdade não se intimida. Fé de verdade não precisa enxergar para crer. Fé de verdade não depende da permissão dos outros. E ele gritou ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus parou. Sim, no meio de uma multidão barulhenta, Jesus ouviu o grito de um cego, porque Jesus sempre ouve o clamor que vem da alma, sempre para por quem clama com fé. Jesus disse, chamem-no. As mesmas pessoas que o mandaram calar agora dizem outra coisa. Coragem, ele te chama. A multidão muda de tom. O mundo muda quando Jesus chama. Bartimeu se levanta de um salto, mas antes de dar o primeiro passo, ele faz algo profundo. Ele lança sua velha capa. A capa era tudo que ele tinha. Era a proteção contra o frio, era o sinal público de que ele era um mendigo, seu documento de identidade social, era sua história. Mas ele deixa para trás, porque quem ouve a voz de Jesus precisa soltar o que o define pelo passado. Bartimeu vai em direção à voz, a voz que curou tantos, a voz que acalmou tempestades, a voz que agora falava com ele. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Não porque não soubesse, mas porque Deus quer relacionamento, não apenas milagres. Ele quer que você diga, ele quer ouvir sua alma. Bartimeu responde, Mestre, eu quero ver. E Jesus diz, vá, a sua fé o curou. Os olhos se abrem, a luz invade,
as cores surgem, as formas tomam lugar, o mundo inteiro se revela pela primeira vez. Mas Bartimeu não olha para o céu, nem para os rostos, nem para as palmeiras balançando ao vento. Não olha para a estrada onde esteve anos largado. Ele olha para Jesus, porque era nele que ele cria antes mesmo de enxergar. E Bartimeu decide não voltar. Ele não corre para contar à família, se é que tinha família ou alguém que se importasse com ele, mas toma uma decisão imediata, a mais certeira de sua vida. Ele segue Jesus, porque quem vê Jesus de verdade não quer mais nada além dele. Bartimeu não foi apenas curado, foi chamado e respondeu com passos firmes, deixando a poeira do caminho para trás e caminhando para uma nova vida. Talvez a vida antes desse dia tenha sido mais dura do que ele gostava de admitir. Talvez as noites tenham sido longas demais. Talvez os dias tenham sido cheios de fome, de rejeição, de insultos. Talvez ele tenha chorado mais vezes do que contou, e gritado no silêncio da madrugada por um socorro que não chegava. Mas agora ele tinha sido visto, ouvido, curado e chamado. A vida de Bartimeu nos mostra algo que não dá para ignorar. Nos mostra como Jesus se importa com todos, independente da situação que esteja. Pode ser um marginalizado pela sociedade, um desprezado. Ele não olha cor, não olha raça, não olha religião, a condição financeira. Apenas chama, apenas diz, vem, o que queres que eu te faça? Às vezes, a nossa maior escuridão não é a falta de luz nos olhos, mas a ausência de esperança no coração. E quando Jesus passa, quando Ele passa, tudo pode mudar. Sabe, nos dias de hoje, ainda existem muitas pessoas sentadas à beira do caminho. Gente invisível, gente machucada, gente que desistiu de clamar porque disseram que era inútil. Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas a boa notícia é, Jesus ainda passa, ainda para, ainda chama e ainda cura. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez agora seja a sua hora de gritar com tudo que há em você. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se Ele te chamar, porque Ele vai chamar, não hesite, levante, jogue fora a capa, deixe o que te prende ao ontem, deixe tudo que o atrapalha, caminhe na direção dele. E o mais bonito, o maior milagre não é enxergar ou apenas receber algo que está necessitando no momento. É seguir, é caminhar com Jesus em todo tempo, em todo momento. Porque quem segue Jesus nunca mais fica à beira do caminho. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Oremos. Deus, que essa pessoa que me ouve agora seja tocada por Ti agora. E como Bartimeu, que não se calou mesmo quando as vozes foram contrárias, essa pessoa não venha se calar. Eu creio que Jesus está chegando a ela agora e perguntando o que queres que eu te faça? E creio, Senhor, que ela está entregando toda a sua vida a Ele, todo o seu desespero, todo o seu sofrimento, e que teu milagre e a tua salvação estão chegando a essa vida, e que ela está sendo transformada por Ti a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não pare por aqui. Tem muito mais luz pela frente. Continue com a gente aqui no canal. Se inscreva, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Ative as notificações e acompanhe as próximas reflexões. Porque a fé que clama, Jesus ainda escuta.
E Ele ainda transforma histórias como a de Bartimeu e como a sua. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.